Então, hoje é a questão 63. Desculpa. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, ele é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, ele cria aqui já uma interdependência, né, da matéria e do fluido vital para gerar o que é. Aí acho que é dentro do que a gente entende como vida, né? Porque se você for olhar, explicar a vida sem o fluido vital, ela não tem significado. O cara morre e aí, como é que fica, entendeu? Pelo menos assim que eu vejo assim, né? Uhum. O igual, agente. Oh, diga. não, é igual quando a gente, eu me lembro assim, agora não, agora as pessoas até estão arrumando os corpos, né? Mas assim, quando eu via uma pessoa que eu conhecia morta e olhava para ela, eu não conseguia enxergar ela. Assim, cadê ela? Assim, é estranho. Eu olhava assim, gente, cadê essa pessoa? Sabe? É tão estranho, né? E é justamente isso, né? Cadê o fluido vital? Cadê parece que não é aquela pessoa. Você não consegue fazer esse link da pessoa com que você conhece com, né, com toda a vida e tudo, com aquele corpo. O agente divino. Deus, o sustentáculo da vida em todos os quadrantes do infinito, deixa escapar de si um agente divino, cujo fulgor não poderemos descrever, pois os nossos sentidos são frágeis para registrá-lo na sua totalidade absoluta. Podemos passar a chamar este fluido puríssimo de força cósmica que, desde que nasça das mãos do divino doador, dá início às suas intermináveis modificações, visitando aqui e ali todos os departamentos da casa do Senhor. A força vital, muito falada em O Livro dos Espíritos, é filha da matéria universal, já também modificada. Esse agente magnético, ao tocar a matéria em estado de inércia, empresta-lhe movimento e esta lhe dá o seio, em um estado de fecundação valorosa, correspondendo assim à própria vida. Quando a matéria assimila a vitalidade, ela modifica a sua interestrutura e abre-se como uma flor, na sensibilidade peculiar ao princípio da vida que ali fecundou pelo beijo da luz de Deus. A matéria, para receber o Espírito, Filho de Deus, na expressão do Evangelho, é necessária a sensibilização do fluido vital, intermediário entre um e outro, ponte pela qual os dois se conhecem na intimidade. Se Deus opera constantemente na sua posição de soberano do universo, tudo se move para que a vida se expresse na fulguração da luz imortal. A matéria bruta é o primeiro estágio. O tempo a coloca em estado receptivo e a força vital dá-lhe o movimento. Assim, ela avança pelo desabrochar das suas qualidades intrínsecas, buscando vida, modificando estruturas e criando condições para servir de corpo ao espírito imortal, na qualidade de filho mais próximo do Senhor. Tudo vem de Deus.
A própria Bíblia afirma essa verdade. E ela realmente é filha do Criador em todos os seus aspectos. Tudo se processa em variada concordância na luz universal. Devemos estudar para conhecer, para discernir, e a razão não deve ficar estática. Ela também obedece à lei da ascensão, a que chamamos de evolução, caindo com o tempo em um reino mais amplo, o da intuição. Ela avança com o tempo e nas bênçãos do espaço, buscando pela maturidade o estado de conscientização, que é o fenômeno da consciência, antes dividida em vários estágios, em um só volume unificado, reunindo todas as experiências absorvidas em inúmeras reencarnações, mostrando todas as qualidades, como em um livro, a quem quer que seja. É a luz em cima do alqueire a que se refere os ensinamentos de Jesus, Senhor Jesus. Temos muito para aprender, todos nós, na qualidade de alunos do grande mestre. E é isso que devemos buscar todos os dias, meses e anos. Porém, aprender sempre com amor, na causa e pela causa de Deus. Estamos em um começo difícil na estrutura em que nos apoiamos. Estamos passando pelas dificuldades que criamos em um passado distante. Mas se soubermos desempenhar esses deveres, alcançaremos a vitória e uma explosão de luz vai acontecer no nosso mundo íntimo, abrindo portas para a nossa libertação espiritual. Convém a nós outros aproveitarmos o tempo que passa, pisarmos firme no batente da porta que se nos abre para a luz. E se além todo o universo é de modificações, compete a nós todos entrar e respeitar essa lei, modificando o nosso mundo íntimo, nas regras estabelecidas por Jesus ao alcance de Deus. Muito bom. Ele não entra muito no tema da pergunta propriamente dita, não. Mas ele faz um apanhado de coisas que a gente precisa ter atenção. Então, essa vida, né, como a gente entende, pelo que eu entendi aqui do que eu li, né, não basta ter a matéria, o fluido vital. Para ter a vida como a gente entende, o espírito tem que estar ali. Então, na verdade, não são dois componentes. São três, provavelmente mais para frente a gente vai entender que são mais ainda, né? Mas que hoje, para a gente entender, são três elementos que se unem para que o espírito se manifeste e a vida se apresente conforme a gente entende a vida aqui na Terra. Mas ele aproveita e fala de, como sempre, dos cuidados que a gente tem que ter na própria caminhada em si. Né? Das dificuldades que a gente tem ainda de entender esses questionamentos que a gente faz, da nossa ânsia de querer buscar esse conhecimento, isso deve ser feito, mas sem nenhum aspecto negativo. Tem que ser feito com paciência, com amor, buscando entender, mas não naquela ânsia de dominar a verdade. Apenas entender. Às vezes é interessante, né, que não precisa nem assim ser um entendimento esse entendimento racional, né? Pode ser um entendimento de coração, né? De repente é uma coisa que bate e fala assim, tá explicado. Quase uma aceitação, né? É uma coisa tão... que aí você vira e olha para trás, nossa, mas eu me angustiava tanto fazendo essas perguntas e agora continuo não entendendo nada, mas estou tão satisfeito. Não me incomoda mais. Não me incomodo mais, né? Então é como se houvesse, né, uma resposta que a gente nem tem uma compreensão.
que a gente não está num outro nível e que nos deixa totalmente tranquilos, né? E isso que você falou agora, eu fiquei pensando, é interessante, né? Às vezes as nossas angústias se dissipam porque a gente recebeu a resposta, mas não entendeu a resposta, mas sentiu aquela compreensão. Quer dizer, a gente não sabe explicar aquilo, não sabe dissertar sobre aquela dúvida que a gente tinha, chegando a uma conclusão, mas realmente ela para de incomodar, como se tivesse sanado, foi sanada de alguma forma. E isso acontece demais na vida da gente, né? Em vários momentos, né? Eu passei por uma situação, né? E que eu queria entender, né? O que é que tinha acontecido. E foi muito interessante, né? Que eu perdi um filho na hora de ter e tal, né, essa situação. E, assim, mas eu sempre quis muito ser mãe, né? E aí, eu tive a minha primeira filha, que foi 5 anos tentando, imagina, a luta, inseminação, tal, isso, aquilo. Aí depois eu engravidei facilmente e na hora de nascer eu perco o segundo, que era um menino, tudo bem. Ali engraçado, eu tive muita iluminação, muita gente me apoiou, tive realmente um apoio espiritual muito forte. Mas eu queria continuar, eu queria ter uma família gigante, só tive 2 filhas, mas eu queria, assim, eu era toda. Aí tudo bem, né? Mas um dia, passar, assim, eu tentei engravidar novamente, aí eu tive abortos, aquela coisa toda. E uma determinada noite, eu sonhei, aí que é uma resposta. Eu não sei o que eu sonhei, eu não sei o que aconteceu, eu não sei nada. Só acordei para o meu marido e falei assim: agora eu sei por que tudo aconteceu. Aí, mas não me pergunta por quê, porque eu não sei o que aconteceu, não sei a resposta, eu não sei. Mas o coração deu uma. Gente, foi uma resposta. Eu não sei dizer o que foi. Ponto. Só que ali houve uma compreensão que independe de uma compreensão racional nem nada. Foi um sentir, tá tudo certo, estava tudo certo. Um mês depois eu estava grávida da minha segunda filha. Então, assim, enquanto havia essa do porquê, a coisa não fluía, né? E no momento em que houve uma aceitação, uma resposta aí que eu já, né? A coisa fluiu. E a gente, às vezes, fica. Eu estou falando isso, que é bem, né, impactante, mas eu acho que é no dia a dia da gente, né? Quando a gente fica ali martelando naquela coisa, parece que não flui, não sai a resposta. Parece que a gente tem que deixar um pouco. E aí, de repente, a resposta vem, e a resposta vem sem uma coisa muito racional. Ela só é sentida, né? Ela só é aceita, não sei. Quem traz para a gente muitas vezes esse tipo de experiência é o Djair, ele pode até falar um pouco, né, das andanças que ele vai, e às vezes ele volta, ele até reclama, né, com a gente. Eu só lembro disso aqui, não lembro de mais nada, né? E eu estava pensando, enquanto você falava, né, quantas e quantas vezes a gente vai lá, alguém chega e explica exatamente, a gente entende ali, mas quando volta, a gente volta burro de novo. Porque esse conhecimento já foi incorporado no nosso espírito, né? A gente já aceita, aí vem o que a gente chama de aceitação, né? Não é que a gente aceitou simplesmente, a gente recebeu a explicação e entendeu. Só que por algum motivo a gente não consegue acessar a explicação, não lembra do que foi falado. Aí lembra assim, né? Pô, eu lembro que eu sonhei, tive em algum lugar, estava com fulano, com cicrano, mas tu não sabe dizer o que aconteceu, o que conversaram, mas isso com certeza, como você falou, acontece com todos nós aqui várias vezes, né? E a gente acorda e aquela coisa que estava apurreando a nossa mente deixa de estar presente. Diga, Solange. Pois eu tive uma experiência mais ou menos como essa da Diva, que no final do ano, quando a mamãe morreu.
Uns 2 dias antes, o Silvio me mandou, eu estava fora do país, o Silvio falou, ó, mamãe não vai aguentar, tá arrumando as malas. E aí, nesse dia, eu sei lá onde eu fui, ou com quem eu encontrei, mas eu voltei tão tranquila, que quando ela morreu, eu até fiquei feliz. Eu tava no enterro e eu falo, não foi um enterro bonito, foi uma morte bonita, foi assim, eu como quase que se ela fosse milionária, eu ia, uhul, ganhei herança. Não é nem por aí, mas eu tava feliz. Não, Você, parece mesmo. Eu tava assim, feliz. Eu tava feliz porque ela tinha desencarnado assim de uma maneira bonita. Eu achei bonito até hoje. Eu penso na morte, penso no enterro dela e digo, porra, eu me sinto bem com isso. Então, em algum lugar eu tive, né? Porque normalmente eu não me sentiria bem assim, né? Mas é mais ou menos a mesma sensação da diva. E isso que a Solange está falando é interessante, né? Porque é o desencarne que a gente vê nos livros, assim, entre aspas, né? Me perdoem a expressão, como perfeito. Porque a nossa mãe ela foi assim, evoluindo na sua idade, foi perdendo os sentidos, a memória, a consciência, a vitalidade dela parecia uma pilha acabando a energia. E foi até, acho que ela gastou o último gotinha de fluido vital que ela tinha para manter ela viva, ela gastou ali. Gastou. Realmente a gente brinca, né? Mamãe viveu o que tinha que viveu. Viveu o que tinha que viver. Porque ela foi. Como a gente diz, ela morreu como um passarinho. Foi exatamente uma vela que apagou. Queimou totalmente. Quando não tinha mais nada para queimar, o pavio apagou. E foi assim que ela desencarnou. Então foi muito tranquilo. E a gente tem mais duas irmãs, né, que eram mais apegadas, mais desejosas que ela ultrapassasse os 100 anos. E aconteceu, e como as coisas são, eu e Solange viajamos, e elas ficaram um mês, né, naquela última viagem que a gente fez, cuidando da mamãe e lidando com essa transformação, preparação para o desencarne. Então, quando a gente voltou, ela desencarnou, acho que uma semana depois que eu voltei, Solange não tinha nem voltado ainda, não deu nem uma semana, deu tempo delas mudarem a cabeça dela, porque elas estiveram ali todo dia tendo que lidar com aquelas alterações da mamãe, aquele apagar, né, aquele crepúsculo da vida dela. Então elas mudaram e também ficaram super tranquilas, aquela ânsia que elas tinham, né, que não pode morrer, que tem que chegar, ultrapassar os 100 anos, também foi embora, aquela coisa, né, aceitou, porque elas entenderam. Então, como a coisa é bem arquitetada, né, a gente pode dizer assim, dentro das programações da espiritualidade, porque até isso foi feito. Eu e Solange já estávamos muito bem com a situação, não precisávamos estar aqui. Então, a gente foi retirado, porque tudo encaixou para ser nesse período da viagem, a gente saiu, elas duas tiveram que se aproximar muito mais para vivenciar aquele momento, entender. E quando a gente se juntou de novo, pronto, já está tudo resolvido, agora eu vou embora. Ela só me bem esperou pro interessante. enterro, porque ela comigo no aeroporto, voltou Mas a pro gente Brasil. esperou. Esperou. É, é interessante, né? É assim, dá essa paz, né, Solange? Né? E esses dias eu estava comentando sobre o enterro da minha mãe e tal, né? E, claro, foi assim, e foi um dia de muita chuva, muita chuva. E o que aconteceu? E aí eu estava comentando assim, engraçado, quando você olha, depois você ri, você leva de uma forma leve, né? Até esses momentos, né? E foi um período de muita chuva, foi em dezembro, tal, aqui, tal, e raios, isso e aquilo. E na hora que levaram lá o carrinho com o corpo da minha mãe, começou uma chuva, um toró, um negócio assim bem forte. E em Brasília tem muito raio. E aí as pessoas na hora da chuva correram e foram para debaixo da árvore. E eu de longe, quando eu olhei aquilo, as pessoas que estavam levando o carrinho, né, com
Aí eu gritei para eles: saiam debaixo da árvore. Aí todos saíram correndo e deixaram o caixão. Aí eu, mas tragam o caixão. Quando eu lembro disso hoje, eu morro de rir, porque a sensação foi... Sabe aquela coisa de chuva, trovão, não sei o quê? Aí todo mundo corre para debaixo da árvore. Eu olho para trás, sai debaixo da árvore, que perigo, não sei o quê. Aí daqui a pouco sai todo mundo correndo. Deixa o caixão lá. Traz o caixão. Olha, gente, eu lembro disso rindo, mas aí se torna leve, né? Esse momento. Mas isso é saber levar com leveza momentos que, para a maioria, podem ser angustiosos, é um sinal de aprendizado. Não é de ironia, não é de descaso, nada. É um sinal de que você sabe lidar com várias situações e você tem um entendimento que te faz ficar tranquilo com aquilo, né? A gente estava no enterro da mamãe, né? E a gente não consegue parar de brincar. E as pessoas conhecem a gente e, de certa forma, até elogiam e incentivam isso, porque isso faz eles esquecerem a tristeza também. E no cortejo, né? Eu odeio cemitério, mas não é nada. Já me perguntou, mas você tem algum trauma? Você não gosta de enterro? Não, é porque eu não vejo sentido nenhum naquilo ali. Aí as pessoas não entendem, mas realmente, assim, eu não vou a enterro, a não sei, em casos excepcionais como esse, que não podia deixar de ir, porque senão eu ia ouvir uns 50 anos, né? Mas assim, eu não vejo o menor sentido em ir a enterro, essas coisas. Mas isso só eu, né? Mas é uma coisa interessante isso, de você passar por situações adversas, né? Até angustiosas, que você em outras épocas perderia a cabeça, e rir daquilo. Isso faz um bem para a gente que as pessoas não imaginam. Ter alegria, você ter alegria em momentos angustiosos não é sinal de loucura, é sinal de sanidade. É sinal de que você sabe que não importa a confusão que esteja rolando ali, vai dar certo no final. A coisa está indo do jeito que tem que ser, que se as pessoas se perderam um pouco ali no meio do caminho, mas vai todo mundo, você vai chegar lá, todo mundo vai chegar lá. Então é a tal da consciência da resiliência. Não apenas saber a interpretação da palavra no dicionário, o que significa. Não é apenas entender o significado, é vivenciar a resiliência. Isso é fundamental, não apenas para o espírita, para o cristão, para o evangélico, para o umbandista, para todo ser universal. A resiliência, acho que contém todos os ensinamentos que a gente precisa ter. É a base para isso. Se você não tem resiliência, você fica, como se diz no ditado, dando murro em ponta de faca, até entender que aquilo vai te machucar. E aí é quando você passa a aceitar as coisas. Simplesmente, isso não me incomoda mais. Mas por quê? Não sei, mas não me incomoda mais. Nossa, que silêncio. Silêncio, quero fazer um comentário. Coisa que eu ouvi semana passada lá no Centro Espírita, né? E fiquei refletindo, assim, do nosso papel como espíritas nesse momento de... A gente está se despedindo, né? Das pessoas, porque eu também fui em raríssimos, né, funerais, assim, na minha vida e tal. Mas eu penso... Ai, subi uma escada aqui correndo. Tô pegante. Nossos cachorrinhos estão tudo doentes, estão 8 horas, era horário da medicação. Eu estava ouvindo vocês e estava ali na volta. Mas voltando ao assunto. Que o nosso papel, assim, no primeiro momento, né, fazer as nossas preces, a pessoa que foi, mas a gente precisa consolar as pessoas que ficaram.
porque o nível de perturbação que as pessoas que ficaram causam é uma coisa tão grande, porque não importa o quanto a gente tem uma vida aqui tranquila, né, e consciente da vida espiritual, um momento do desencarne tem a turbulência. Não é fácil, né? Depois que eu li aquele livro do Céu e Inferno, né, sempre tem aquele momento, e independente do estado que estava a pessoa quando desencarnou, todos eles agradecem as preces, porque é difícil para eles, né? E o que acontece? A maioria esmagadora das pessoas que ficam não são esclarecidas e é muito difícil, né? E aí, semana passada, lá no centro que eu frequento, receberam mensagem, né? Não sei se vocês lembram que teve um caso que ficou nacional aqui em Pelotas, de um grupo de atletas, né, que sofreu um acidente, que desencarnaram. Sim, Aí os o rapaz, meninos. um deles deu uma comunicação, ele não deu o nome dele, mas deu o nome da mãe dele. E ele disse que prontamente eles foram resgatados. Ele, né, foi resgatado no momento do acidente, que ele estava muito bem lá, mas a mãe dele puxa ele de volta todo o tempo, que ele não conseguiu ficar lá, tamanha a perturbação da mãe dele, pedindo que rezasse pela mãe dele, porque ele teve que voltar, porque aquilo era tão perturbador que ele não conseguia ficar lá com aquilo perturbando, ele disse, eu precisei voltar, e foi lá no centro pedir ajuda, né? Então, nesse momento, eu acho que o nosso papel é isso, é consolar as pessoas, deixar as pessoas o mais calma possível, né? Se elas puderem até, quem é muito nervosa, passar por esse momento mais, dormir, tomar calmante, essas coisas necessárias, porque é um momento difícil para o espírito que está desencarnando, e ainda as pessoas aqui, né, piorando a situação. Então, eu acho que a gente tem um pouquinho de conhecimento, é o que a gente pode fazer, né, nesses ambientes e tal. Não só estar em oração, mas estar conversando e consolando, porque é a nossa ajuda, né? E geralmente a gente não sabe muito o que falar, né? Assim, quando a pessoa está assim, claro, a gente tem essa visão, a gente vai falar alguma coisa, mas, sei lá, é meio difícil, sabe? Ah, Não sei. não, é muito difícil você consolar alguém que não aceita o que ele entende como perda, e se você chegar, quiser convencê-lo de que aquilo foi um bem para ele, aí você vai arrumar um inimigo, na verdade. Mas acho que é meio por aí, porque que eu estava falando que quando a gente vai a algum enterro, né, é um motivo de alegria, né? E a gente transmite alegria às pessoas. Acho que é um pouco desse trabalho de minimizar a força da negatividade que algumas vibrações podem apresentar ali naquele momento. Dissipar essa energia mais pesarosa e lembrar as pessoas que a vida tem um lado feliz, que tem um lado alegre. E mesmo na aparente perda, tem ganhos que a gente pode não compreender naquele momento, mas que vão ir se demonstrando ao longo do tempo. Mas é isso. A caminhada nossa, deles, de todo mundo, é constante e não pode ser interrompida. Pode ser mais lenta, mais rápida, mas a gente vai andando, vai entendendo, e a cada dia a gente vai acordando com a sensação, e isso não me preocupa mais. Não sei por quê, mas não me preocupa mais. Que é mais um degrauzinho, isso acontece quando a gente sobe mais um degrauzinho. Então, o que nos apurrinhava naquele degrau de baixo ficou para trás, não apurrinha mais. É sinal que a gente subiu mais um degrauzinho. Uhum.